Olá! Começa agora mais uma edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje conversamos com a graduada, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná com bolsa sanduíche no King's College London, em Direito, Heloísa Fernandes. Pesquisadora em Direitos Fundamentais, Ditadura Militar Brasileira, Direitos Humanos e Justiça de Transição, Heloísa participa da Inter-American Human Rights Network, uma organização com sede em Washington, nos Estados Unidos. A professora também atua nos grupos de pesquisa da UFPR, Constitucionalismo e Democracia, Direito e Subjetividade e Direito e Política. Além disso, é parte do grupo de pesquisa sobre Sistema de Direitos Humanos do Centro Universitário Curitiba. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o convite. Agradeço a oportunidade. Professora, para iniciar o nosso diálogo aqui, vamos falar do que se entende por anistia no Brasil. A Lei de Anistia, de 28 de agosto de 1979, foi assinada por um general não eleito que ocupava a presidência da República, João Batista Figueiredo, após uma mobilização social que cobrava o fim da ditadura. Mas além de perdoar os acusados de crimes políticos, que na prática eram presos e perseguidos pela própria ditadura, também beneficiou os mandantes da violência de Estado e os agentes da repressão, responsáveis por milhares de registros de tortura e morte no Brasil. Você pode explicar qual a relação dos processos de anistia política com a democracia e como isso acontece no Brasil hoje? Claro, obrigada pela pergunta, obrigada pela oportunidade. Gabi, a anistia ela é um instituto jurídico que diz respeito a um aspecto penal que normalmente é proposto por via legislativa, então uma lei aprovada no Congresso, que faz com que haja, num termo não técnico, um perdão de crimes cometidos e, sendo mais tecnicamente, não há punibilidade, ou seja, algo que é criminoso pelo ordenamento jurídico, mas naquela situação específica não é passível de punição no aspecto penal. Então, no caso da Lei de Anistia de 1979, que é a lei de anistia mais conhecida na nossa história, embora não seja a única no Brasil, essa lei ela surge de uma demanda popular que passa um aspecto muito de gênero, mulheres demandando anistia para que pudessem as pessoas voltarem do exílio, para que pessoas que elas estavam vivendo a clandestinidade, elas pudessem voltar à vida cotidiana. Essa pauta ela é sequestrada pela ditadura militar, de certa maneira, e inverte completamente a própria estrutura. Tanto que a proposta que é apresentada é uma proposta de uma não punição simplesmente aos agentes da ditadura. E depois que se consegue, através de uma negociação que obviamente não tem paridade, né? Porque você está numa ditadura militar, então não é uma negociação em que as duas partes têm o mesmo poder, mas se consegue ampliar para que inclua a sociedade e não somente esses mandantes. Então isso é importante, assim, uma breve explicação, uma breve cronologia sobre a lei de anistia, para deixar claro que não foi um consenso da sociedade brasileira e não houve uma negociação no sentido forte do termo, que de fato as partes estão ali estabelecidas. Por que isso é importante? A lei da anistia, ela trouxe, e não só a lei em si, mas a sua interpretação, e eu faço a distinção de lei e interpretação da lei por um motivo específico. Há um consenso no direito internacional dos direitos humanos diante das várias experiências históricas que nós tivemos, né? Então, a experiência do nazismo e depois como se lida com os crimes cometidos, as experiências das várias ditaduras na América Latina, há um consenso histórico que os crimes contra a humanidade, e o que são crimes contra a humanidade? São aqueles cometidos de maneira massiva e sistemática por agentes de Estado, então não é uma coisa particular. Há uma estrutura, utiliza-se o Estado nessa estrutura de violação de direitos, que levou a homicídios, que levou a desaparecimento forçado, alguns casos que até hoje se tenta localizar esses corpos, tanto que houve diversos cemitérios clandestinos, médicos assinando laudos falsos, mas enfim, desaparecimentos, estupros como uma forma de punição e tortura de maneira geral, esses crimes eles são considerados, cometidos neste contexto que eu mencionei, crimes contra a humanidade. Então, a interpretação dada a essa lei no Brasil, tanto no judiciário, então os juízes de primeiro grau, mas que chegou também ao STF,
é que a lei de anistia ela impede qualquer tipo de demanda penal contra esses agentes, mesmo com pareceres, mesmo com jurisprudência internacional falando não. Há um dever do Estado, há uma obrigação estatal que vem dos diversos compromissos que o Brasil assumir de investigar esses crimes acontecidos. Então, as famílias, porque você imagina uma situação que você foi torturada, como é o caso, por exemplo, da Amelinha Telles, levaram os filhos dela, que na época tinham 4 e 3 anos, para vê-la e ver o companheiro dela, que estavam torturados, sujos, para ver no DOPS, como uma forma de pressão para que ela pudesse falar o que eles queriam, com medo que torturasse as crianças. Mas, claro, estou pegando um caso extremo, mas imagina uma situação como essa, uma demanda que se tem de justiça, uma demanda não só no aspecto penal, mas uma demanda que haja um reconhecimento. Então, uma das estratégias que foi utilizado pelos familiares foi ações civis, não penal. Então, não falando de punição penal, mas para que houvesse a declaração que aquela pessoa ela foi uma torturadora. E isso teve sucesso em poucos casos, mas que nos mostra como a demanda da anistia não, me desculpe, como a lei de anistia, ela bloqueou tanto a responsabilização, mas em certa medida ela bloqueou até mesmo esse reconhecimento e essa demanda de justiça que as famílias tinham. Então a lei de anistia ela foi bastante danosa do ponto de vista de democracia e de construção de um regime que se afastasse dessa ditadura civil-militar. Em caso de anistia dos crimes cometidos no dia 8 de janeiro de 2023, quais seriam as diferenças da anistia dos militares responsáveis pela ditadura de 1964? É um momento diferente, mas eu tendo a achar que tem mais semelhanças do que diferenças. Então, só uma breve explicação. Os fatos ocorridos em 2023, então, não só a invasão do Congresso, a invasão do STF, o que aconteceu em Brasília, mas o que foi descoberto posteriormente é que havia um plano e que esse plano começa desde antes das eleições, efetivamente, então tem várias situações que passa por aqueles acampamentos nos quartéis, que passa pelos atos, inclusive de terrorismo que aconteceram no Rio de Janeiro, com explosão, com ataques a linhas de transmissão de energia elétrica. Tudo isso estava inserido num plano que passava pela criação de um caos, de uma situação de caos, que utilizaria a GLO, ou pelo menos era essa a expectativa, a GLO, que é um mecanismo chamado de garantia de lei e ordem, que daria poder aos militares para ir para as ruas. É essa estrutura que a gente tem e que culmina nesse ato, nessa invasão, que nós sabemos, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, mas até mesmo de imagem mesmo, pensando assim, a política como tendo relação com as imagens, tem muito a ver com a invasão que houve no Capitólio nos Estados Unidos. Então, esse cenário é um cenário de uma tentativa de golpe de Estado. Por que golpe de Estado? Por que essa é uma expressão importante? Porque é um não reconhecimento de poderes efetivamente eleitos. Então, atropelando todo o processo eleitoral e fazendo com que houvesse uma demanda, uma história que faria com que esses que perderam no pleito eleitoral permanecessem no poder, inclusive com atos de violência, como foi amplamente noticiado. Um processo de. Veja, de novo, anistia não implica dizer que haja algum processo judicial que considere as provas. O contrário, o processo de anistia é não haverá processo sobre isso. Há uma situação de não possibilidade de punição em absoluto. Então, alguns autores vão falar, e eu acho isso importante, que a anistia ela é uma certa continuidade da exceção, porque a mesma lógica que se aplicava lá continua existindo. Então, nesse aspecto, me parece que tem muito mais semelhança. Claro, a circunstância é outra, não houve efetivamente uma ditadura, mas uma tentativa de instaurar um regime autoritário, contextualmente é diferente, mas do ponto de vista jurídico e político, me parece que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. E a consequência seria, a meu ver, tão ruim quanto e talvez até pior, na medida em que no momento democrático você dá uma indicação para todos os envolvidos que está tudo certo. Não deu certo dessa vez e não teve punição, mas se você conseguir na próxima vez, fica tudo bem. Porque uma parte importante
Eu não sou alguém que pesquisa especificamente direito penal, mas eu acho que é importante mencionar que não há punição, não há um tipo penal, não tem um crime, o golpe de Estado, o que tem uma tentativa de golpe de Estado. Por que isso? Por que é um dos poucos crimes que não admite o crime em si e só a forma tentada? Porque é óbvio, se tiver golpe de Estado, a oposição é liquidada. Você não tem como, do ponto de vista institucional, punir aquele que está no poder naquele momento. Então, quando fala, não, mas foi só uma tentativa, ou não foi uma tentativa, foi uma tentativa e é fundamental que seja punido. Porque se tivesse tido sucesso, nesse momento a gente com certeza não estaríamos tendo essa conversa. A situação teria. Bom, é sempre difícil pensar no contrafactual, né? Mas é esperado que a situação em termos de direitos e de liberdades estaria bastante diferente do que a gente tem hoje. Então, a tentativa de golpe de Estado, ela precisa receber uma punição. E, de novo, uma punição jurídica que vem de um processo judicial, vem de um processo com devido processo legal, com advogados, com possibilidade de apresentação de provas, com possibilidade de alegar a inocência e que aqueles que de fato não deram causa que possam ser considerados inocentes. Então, quando fala ser contra anistias, nós não estamos falando de uma punição direta, nós estamos falando da existência de um processo judicial que possa aferir a culpabilidade desses indivíduos. Se a desinformação foi uma das causas do 8 de janeiro de 2023, isso poderia permitir aos golpistas afirmar que eles não seriam diretamente responsáveis por suas ações, inclusive isentando-os ou até atenuando as eventuais condenações? Essa é uma pergunta muito importante, porque nos coloca, claro que a tua pergunta inicial é pensando no aspecto penal, mas nos coloca um ponto central para entender os desafios democráticos atuais, que é justamente desinformação. Entendendo desinformação, e eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho sobre isso, eu sei que vocês estão muito mais maduros do que até eu vou falar nos poucos segundos, porque vocês têm um projeto importante sobre o assunto, mas pensando desinformação como o compartilhamento de notícias falsas sobre determinado assunto, então algo contrafactual, mas eu gosto de incluir também a maneira como o STF vê o assunto e o TSE. A informação eventualmente até pode ser verdadeira, mas ela é claramente e brutalmente descontextualizada. Nós sabemos que uma informação verdadeira, mas descontextualizada, pode gerar efeitos como se falsa fosse, porque promove um falseamento da realidade. Mas, dito isso, nós sabemos que a desinformação foi um fato importante, com diversos grupos em aplicativos, o WhatsApp, o Telegram, mas isso, ao contrário do que pode parecer, não exime a responsabilidade. Do ponto de vista penal, não há essa vinculação entre desinformação ou o fato da pessoa, se ela soubesse a verdade, não teria feito. O que é avaliado concretamente é a ação cometida e a sua gravidade ou não. Agora, eu acho que nós podemos pensar de uma maneira um pouco diferente. Não só dessas pessoas que foram envolvidas e que se envolveram, né, nesses ataques, mas pensar também quais são as responsabilidades dessas plataformas. Eu acho que isso nos coloca uma questão importante que está sendo trabalhada, mas que ainda tem muito a avançar no Brasil e no mundo, que é a responsabilidade das plataformas todas pelo compartilhamento de desinformação. Nós sabemos que, ao contrário do que eles querem nos mostrar, a desinformação não é um ponto isolado, mas ela faz parte do próprio modelo de negócio dessas plataformas. Em que medida? A informação falsa, ela transita muito mais rápido, ela é muito mais compartilhada, ela mantém mais tempo a atenção das pessoas, o que numa economia da atenção é fundamental, e promove também um processo que pode levar até uma radicalização. Isso tem vários estudos mostrando. Então, você vê um vídeo desinformativo, isso daqui a pouco você vê um vídeo mais extremo, mais extremo, mais extremo, até que você perca uma certa noção com a própria realidade. Isso faz parte do modelo de negócios, porque quanto mais tempo você consome conteúdos nas plataformas, mais elas ganham. Elas ganham com publicidade e elas ganham, de fato, com a tua atenção. Então, acho que chegou o momento de colocar essas plataformas nesse debate, de colocar no meio da questão e pensar, ok, se vocês ganham com isso, que responsabilidade vocês têm sobre?
Como que nós pensamos essa regulação sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito e o que deve, quais são os deveres de cautela que as redes têm? Temos hoje diferentes programas e iniciativas de combate à desinformação. Mesmo assim, podemos identificar diferentes grupos golpistas que se valem da desinformação para disputar a opinião pública. Por que isso ocorre? Acho que isso, primeiro, é um ponto importantíssimo, os programas de combate à desinformação. Isso nós temos visto, o caso brasileiro é um caso apontado globalmente de muito sucesso. Nós temos tanto institucionalmente, então, um programa vinculado ao STF, ao TSE, nós temos alguns outros ambientes, nós temos também as políticas de checagem, empresas de checagem, que até fazem parte de grupos globais. Então, isso é fundamental. Mas qual que eu acho que é importante nós entendermos sobre desinformação? Porque não são simplesmente fatos falsos que são colocados. Há uma construção de uma narrativa. Eu diria que tem usado muito a expressão storytelling, né? Storytelling para advogados, storytelling, sei lá, para diversas profissões. Fazendo um pouco uma mediação nisso, há uma construção de uma história daquilo. Então você capitaliza, mobiliza os medos das pessoas, construindo uma história que captura a atenção e captura os medos. E se tem uma coisa que nós devemos considerar, durante muito tempo nós imaginávamos que a política é um espaço da racionalidade. Então nós vamos debater do ponto de vista bastante informado, racional, e a partir disso nós vamos chegar à melhor conclusão. Mas talvez não seja só isso, e o talvez aqui é modo de falar. O nosso cérebro não é só isso. Nós somos muito motivados por sentimentos, especialmente sentimentos negativos, e nesse sentido o medo é um sentimento muito importante. Não é à toa que o Hobbes deu tanta ênfase ao sentimento do medo. Então, quando eu leio uma história chocante, eu falo, meu Deus, olha só o que aconteceu, e me leva aí alguns segundos para falar, não, pera, essa história está estranha, mas o primeiro momento, a captura da tua atenção, ela acontece. Tudo isso para dizer que essas histórias falsas, a desinformação, ela captura as pessoas porque elas são contadas num contexto de medos maiores e num contexto que consegue conversar com a realidade daquela pessoa. E é por isso que me parece que a checagem por si só, eu pego um dado e falo, não, mas esse dado está falso. Eu só falo, isso está falso por causa disso. Ela tem uma eficiência muito limitada. Talvez nós tenhamos que colocar em histórias também, mas histórias de realidade, não construindo, não é fazendo uma desinformação no sentido inverso, mas acho que nós temos que ter habilidade também de colocar a verdade, e a verdade factual, as interpretações, mas no modelo de história que faz sentido para as pessoas que ouvem. Não basta você só jogar informações, porque isso não vai capturar atenção. Então, isso faz com que seja bastante difícil que uma pessoa que já entrou nesse universo desinformativo, que ela de alguma maneira já foi capturada por esse ecossistema desinformativo, como alguns chamam, é muito difícil que ela volte a uma situação de verdade factual, porque ela está vivendo naquela forma de pensar. Então, acho que nós precisamos pensar em mecanismos que consigam combater de maneira eficaz. E, a meu ver, nós ainda não temos essa resposta, seja porque as redes, que têm um acesso muito maior do que eu tenho individualmente, não ajuda, e não ajuda porque, como eu disse, ganham com a desinformação, seja porque a gente ainda está muito preso numa forma de comunicação que não é a forma que chama atenção hoje, que é a forma hoje de vídeos curtos, que você pega algo que foi falado, descontextualiza e joga, e isso viraliza e você não consegue responder. Isso até pensando no universo comunicacional, como que é uma maneira que costuma ser utilizada? Você usa as redes, você compartilha e fala, mas que absurdo! Olha, a pessoa está falando que a vacina tem chip. Só que cada vez é essa ironia, cada vez que você compartilha, mesmo que seja com um discurso que seja para falar da falsidade, você dá mais ênfase. É como se você jogasse gasolina num incêndio. Então, nós não conseguimos ainda criar adequadamente uma resposta comunicacional para lidar com esse tipo de questão, coisa que a extrema-direita está nadando de braçada. Então, o ponto é como pensar em direitos sem ficar naquele discurso naquele discurso
quadrado e que não atrai atenção. Muito obrigada pela entrevista, professora Heloísa. Eu que agradeço e eu espero justamente não ter caído naquilo que eu denunciei, que é justamente essa forma de comunicação que torna mais difícil que possa acompanhar e que possa ter acesso a informações. Mas parabenizo pelo projeto e acho sensacional o que vocês estão fazendo. Encerramos aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima!